Olá, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Fazendo as tarefas? Essa semana, na sexta-feira, acontecerá o nosso provão, tá certo? Hoje nós temos revisão de português com a tia Paulina e revisão de história com a tia Graça, tá certo? Essas duas revisões são para o terceiro ano manhã e o terceiro ano tarde, tá certo? A tia Paulina está fazendo a revisão de português e a tia Graça fará a revisão de história, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos conteúdos que estarão no nosso provão. Lá estará o alfabeto, o conteúdo alfabeto, terá uma questãozinha falando sobre alfabeto, que nós estudamos em sala, lembram? Que nós estudamos a ordem alfabética, que é de acordo com o nosso alfabeto, que a gente coloca as palavras em ordem alfabética, o nome já está dizendo, né? Ordem alfabética, é na ordem do nosso alfabeto, A, B, C, D, E e assim por diante. Sabemos que o nosso alfabeto tem 26 letras e ele é dividido em vogais e consoantes. Temos também no nosso provão o conteúdo palavras com E e I, certo? Nós teremos no nosso provão esse conteúdo também, palavras com E e I. Lembram que em algumas palavras o E vai ter som de I, mas é apenas o som, mas nós escrevemos com a vogal E. Exemplo, tia, vende, vende. O último E da palavra vende tem som de I, mas a gente escreve com E, tá certo? Como é que eu vou saber disso, tia? Lembram que a tia falou em sala que para a gente saber escrever, a gente tem que ler bastante. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente treinar nossa leitura, mais palavras nós vamos aprender a escrever. O nosso vocabulário vai aumentar, vai melhorar e a nossa escrita também. E teremos também o conteúdo encontro vocálico e encontro consonantal. Quais são os encontros vocálicos que nós estudamos? Ditongo, hiato e tritongo. Lembra o que é o ditongo? Encontro vocálico. Então, é encontro de vogais, como o nome já diz. Vocálico é encontro de vogais. O ditongo é o encontro de duas vogais que vão ficar juntas na mesma sílaba quando eu separo a palavra. O hiato é diferente. O hiato vai ficar uma vogal numa sílaba, a outra vogal vai ficar na outra sílaba. As vogais vão se separar no hiato. E no tritongo, três. São três vogais juntas na mesma sílaba quando eu separo a palavra. Essas três vogais vão ficar juntas, não vão se separar, tá certo? E o encontro consonantal, como o nome já diz, consonantal é o encontro de consoantes. Essas consoantes, elas podem ficar juntas e podem ficar separadas, certo? Exemplo, tia, tratou. Tratou, o TR, essas duas consoantes, quando eu vou separar essa palavra, tratou, o TR vai ficar juntinho na primeira sílaba, certo? E podem ficar separados. Exemplo, advogado. Vó, olha o V, foi para outra sílaba. Gado.
É um encontro consonantal que fica separado quando eu faço a separação da palavra, certo? E temos também o conteúdo, o gênero textual poema. Esse conteúdo está no nosso livro de produção textual, certo? Já fez apenas uma pequena revisão. Agora nós vamos resolver 4 questões sobre esse conteúdo, esses conteúdos que nós estudamos em sala. Vamos para a primeira questão? Vamos lá. Questão 1. Ele pede que você sublinhe os ditongos das palavras. O que são ditongos? É um encontro vocálico, encontro de vogais. No caso aqui, como é um ditongo, é o encontro de 2 vogais. Essas 2 vogais, olha aqui para a palavra jaula que eu separei para vocês. Jaula. O A e o U, essas 2 vogais, elas vão ficar juntas quando eu faço a separação das sílabas da palavra jaula, certo? Tá aqui o ditongo. Mauro. Qual é o ditongo? Nós temos aqui o A e o U. Quando eu separo a palavra Mauro, o A e o U vão ficar juntos. Essas 2 vogais vão ficar juntas ao separar a palavra. Item C, nós temos a palavra couro. Couro. O O e o U vão ficar juntos quando eu separo a palavra couro, certo? Item D, goiabada. Goi é o nosso ditongo, o O e o I, certo? Quando eu separo as sílabas dessa palavra, o O e o I vão ficar juntinhos, igual na palavra jaula, certo? Item E, muita, muita. Quando eu separo essa palavra, como é que vai ficar? Muita. Tem 2 sílabas essa palavra. O U e o I está formando um ditongo. Item F, nós temos a palavra azeite. Quando eu vou separar as sílabas da palavra azeite, o E e o I vão ficar juntos, certo? E aqui a palavra jaula, para vocês visualizarem, né, a separação da palavra. E vamos agora para a segunda questão. Circule os encontros consonantais das palavras abaixo. O que são os encontros consonantais? Encontro de consoantes. Essas consoantes, elas podem ficar juntas. Por exemplo, tia, item A, palavra Brasil. Quando eu separo essa palavra, Brasil, o BR vai ficar junto, não separa. Item B, atrasado. Nós temos aqui o T e o R juntinhos. Quando eu separo as sílabas dessa palavra, o TR também vai ficar junto, assim como o BR, certo? Item C, eu tenho a palavra brancas. Brancas. Quando eu separo a sílaba da palavra brancas, o BR, que é o nosso encontro consonantal, ele vai ficar junto na mesma sílaba. Item D, nós temos a palavra advogado. Esse encontro consonantal, ele vai se separar, o D e o V, quando eu fizer a separação silábica da palavra, certo? O D vai ficar junto com o A e o V vai ficar junto com o O, certo? É um encontro consonantal separável. O BR é inseparável e o TR e o outro BR. Item E, creme. Cadê meu encontro consonantal?
CR. Quando eu separo a sílaba da palavra creme, o CR vai ficar junto. É um encontro consonantal inseparável. E temos, por último, item F, a palavra pneu. Pneu, PN, não se separa, certo? Não existe sílaba apenas formada por consoante. Eu não posso deixar o P sozinho, formando uma sílaba. Para formar uma sílaba, eu tenho que ter uma vogal junto com a consoante ou somente uma vogal, mas nunca somente uma consoante, certo? Vamos lá para a nossa próxima questão, questão de número 3. Leia o poema. Lembram? No início dessa aula, a tia falou que um dos nossos conteúdos é poema. Poema, nós estudamos esse gênero textual no nosso livro Produção de Texto. Vamos ler o poema da Ruth Rocha. O nome do poema é Macaco, de Ruth Rocha. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Agora eu quero saber, após a leitura desse poema, quantos versos ele tem. O que é o verso, tia? É cada linha do nosso poema. Um macaco é um verso. Tão maluco, outro verso. Mete medo, outro verso. No matuto, outro verso. Aí vamos contar as linhas do nosso poema. Uma, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O nosso poema tem 12 versos, ok? E no item B, ele quer que eu retire do poema uma palavra que o E tenha som de I. A única palavra que o E vai ter som de I é a palavra mete. Mete. Aqui nesse verso, mete medo. O E, o último E da palavra mete, tem som de I. Mete. Ok? Que foi mais um conteúdo que nós estudamos. Agora nós vamos para a questão 4, que é a nossa última questão. Sobre o nosso alfabeto, responda. Item A. Quantas letras tem? 26 letras. O nosso alfabeto é composto por 26 letras. Item B. Quantas são vogais? 5. Nós sabemos que as vogais são A, E, I, O e U. Nós temos 5 vogais. E quantas são consoantes? 18. Nós temos 18 consoantes, certo? O K, ele pode ser, ele é uma consoante e ele foi, o K, o W, o Y, eles eram considerados letras estrangeiras. Só que a partir de 2009, eles foram considerados parte do nosso alfabeto, certo? O Y tem som de I, né? O W, ele pode ter som de consoante. Exemplo, palavra Walter. O W tem som de V. Claro que eu posso escrever a palavra Walter com W e com V, né? O Y tem som de I, como a tia falou. E o W também pode ter som de vogal. Por exemplo, tia, William, o nome William é escrito com W, mas esse W aí vai ter som de vogal, tá certo? E aqui nós finalizamos a nossa revisão para o nosso provão.
Desejo a todos um bom trovão, estudem e resolvam a revisão no caderno, tá certo? Capricha a letra, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.